Olá pessoal, tudo bem? Eu identifiquei uma situação muito interessante em relação aos sinais do Brasil. Sinal de vários lugares do Brasil de Libras. E aí fui pegando um, pegando outro, pegando vários vídeos de vários professores, de vários surdos, de várias instituições que trouxeram uma característica linguística que toda língua tem, oral e também sinal, que são os pares mínimos. Para eu explicar para vocês o que vem a ser esses pares mínimos, eu preciso voltar um pouco em relação à língua portuguesa, porque é a nossa língua de referência, e nenhuma língua vive sem uma referência de outra. Então, para fazer uma comparação, o que vem a ser os pares mínimos na língua portuguesa, que é oral, nossa língua portuguesa é oral, oral adjetiva. Então, se exatamente e apenas um elemento sonoro do fonema for variável e muitas vezes confunde na nossa audição. Por exemplo, fada, fala. A diferença é o L com D. Mapa, papa. Zelo, zero. Então, essas variações na língua recebem o nome de pares mínimos. E na Libras, como é que isso funciona? Então, eu fui começar também a analisar que na Libras também existe o par mínimo. E às vezes não é só o par mínimo, são vários sinais. Não faz só o par, faz a trinca, faz o quarteto, faz muitas associações que podem confundir o estudante, ou até mesmo o professor, o instrutor, com essas pequenas variações. Alguns são pequenas variações, outros não. Mas eu vou trazer para vocês, a partir dos vídeos que eu encontrei, e, para variar as reflexões do estado de Pernambuco, junto com os outros estados do Brasil, porque vocês sabem, a Libras, alguns sinais são iguais, mas outras partes, em outros lugares, os sinais diferem bastante. E não é uma questão de regionalismo, não. É uma questão de falta de padronização. Com a existência do curso de Letras Libras, aí o que é que está acontecendo? Os sinais do Sul e Sudeste, com Letras Libras que foi feito em Santa Catarina, começa a divulgar os sinais de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, para a região das outras regiões do país. Daí, os surdos e os intérpretes que fizeram os cursos, as pessoas que fizeram os cursos nessas outras regiões, começam a incorporar esses sinais. Alguns sinais ficam, outros tornam-se em desuso. Então fica valendo mais o que está chegando, imposto pela formação, e os demais ficam em desuso. Aqueles surdos e intérpretes que não fizeram o curso, muitas vezes estão com um sinal diferente daqueles que fizeram o curso. Está errado de cá? Não. Não é que esteja errado, mas é que está havendo essa mistura. E aí, aquilo que se diz regionalismo vai aos pouquinhos se estruturando como um padrão e criando uma nova língua. Quer dizer, com as mesmas características, mas tornando-se um padrão. Longe de mim querer dizer que este padrão é o ideal. Não. Até porque ele não está sendo construído com democracia. Ele está sendo imposto por quem detém o poder do curso Letras Libras. E está fazendo isso em todos os cursos no Brasil todo. O regionalismo, nesse aspecto, não está sendo respeitado. Mas vamos voltar para os pares mínimos, que é o que eu estou querendo agora defender com vocês. Para poder, então, fazer essa mistura. E, de repente, vocês começarem a perceber que, de fato, precisa fazer um padrão. De fato, fica uma bagunça muitas vezes e, de fato, cria até conflitos. Então, o que vem a ser esse par mínimo na Libras? É constituída de 5 parâmetros. Parâmetro da configuração da mão. Movimento, se tem ou não movimento.
Inclusive, tem uma variação na velocidade do movimento para variar a intensidade. Muda o sinal? Muda. Mas essa característica não é observada na Libras. A questão da velocidade. A questão de direção e sentido. Se vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo, vai para frente. A locação, que é o lugar que ocupa no corpo ou no espaço. Esse espaço que a gente pode chamar de espaço neutro, ou como alguns livros colocam, espaço token, que é o espaço que vai se comunicar. Além desses dois, eu vou colocar o terceiro, eu vou dizer o espaço do meu abraço, para tornar mais fácil esta identificação. Em vez, aqui, eu tenho que construir todo o meu cenário. Então, este espaço, que é o espaço do meu abraço, eu não posso ficar joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá, joga para lá. Tudo que eu fiz, se eu faço esse teatro todinho aqui, isso não é Libras. Isso é uma encenação, isso é um teatro, isso é qualquer coisa, menos Libras. Porque Libras você tem que fazer o seu espaço. No seu espaço aqui, que é o seu espaço de trabalho, respeitando o espaço dos outros. Então este é o seu espaço de atuação, tá bom? Então nesse espaço neutro aqui, tudo que eu fizer, que seja do sinal de dedos, estou no espaço aqui, mais ou menos 4, 5 dedos da altura do cabelo, mais ou menos 4 ou 5 dedos aqui, um palmo do meu ombro, e assim então estou aqui no espaço do meu braço. Este tem que ser o espaço de trabalho do intérprete e do surdo. Se ultrapassa, aí é conta e vírgula e traço e trisco de cada um. Eu estou dando essa orientação para facilitar, porque quanto mais você se encosta para cá, você bota para lá, você não consegue entender direito, fica uma coisa muito... Pode analisar os vídeos que vocês encontrarem, coloca para cá, coloca para cá. É um teatro, não é Libras. Tá? Então, voltando para o par mínimo. Quando um desses elementos, um dos parâmetros da Libras, quer seja configuração, quer seja locação, movimento, direção, quer seja expressão facial, o que for, ele se repete. E, de uma forma, faz a diferença, mas a gente tem que ter cuidado para não confundir. Alguns precisam ser estruturados, mais direcionados, para não haver confusão. Esses 5 parâmetros, um deles é que diferencia dos outros, então a gente passa a ter um par mínimo. Por exemplo, com a configuração em O2 ou L, como queira, 2 para ordinal e cardinal ou L, trabalhar na direção para frente. Quando eu coloco para cima, é televisão. Quando eu coloco do lado, é quadro, sem movimento. Manteve configuração, manteve a locação, que é no espaço neutro, manteve inclusive a direção de televisão, só não tem um movimento. Então isto passa a ser um par mínimo. Daí a gente vai trabalhar mais de 50 pares, 80, 90, 100 pares mínimos que existem na Libras. E que aos poucos eu vou percebendo no decorrer das aulas e a gente vai agregando cada vez mais. Então esse vídeo praticamente não vai ter fim. 5, 6, 7, 8 sessões desse vídeo a gente vai construindo para poder trazer essas orientações para vocês que estão estudando e iniciando a aprender a língua brasileira de sinais. Tá? Então vamos fazer essa mediação dos sinais. Joia? Então, para que possa compreender essas configurações das mãos, que é o formato que a mão ocupa no espaço, existe um parâmetro do alfabeto, que você vai do A, B, C, D, e você pode encontrar isso em vários lugares, é o alfabeto manual, está disponível na literatura. Como vocês podem encontrar, identificar configurações que não correspondem ao alfabeto. E aí a gente vai encontrar em vários livros que estão no mercado, de professores, que chegam a 60, 64 configurações. Mas existe o quadro de 80 configurações que foi publicado desde 2007. Algumas pessoas não consideram. Não vem ao caso a questão do considerar. Vem ao caso analisar. Analise essas 80 configurações e verifique se alguma delas não é usada na Libras.
Como o par mínimo vai ter, no mínimo, um parâmetro semelhante dos 5 parâmetros da Libras, se aqui eu represento uma pessoa, vai e vem, ir e vir. Eu tenho aqui a configuração em 1, movimento nesse sentido reto, ou para frente ou para trás, mas tem movimento. Locação no espaço neutro, no espaço Tolkien ou no espaço do seu abraço. Expressão facial necessariamente não precisa, vai e volta. A não ser que você queira colocar uma emoção, foi, ou, mas isso varia de acordo com o sentimento que você está associando a esse seu discurso. Um segundo par mínimo, com a configuração em S, pode. Movimento vertical, de cima para baixo, pode. E a configuração em A, precisa. Cuidado que você pode confundir é com essa situação. Automaticamente com a letra em A, possível. Então você já tem aqui as 3, não é mais um par mínimo, mas já tem uma trinca, uma tríade, que pode, na hora que está estudando, na hora que está aprendendo, fazer confusão. Eu vi em alguns vídeos a apresentação do sinal de medo. É o mesmo sinal, tanto na região sul-sudeste como na região nordeste, e também é o mesmo sinal do dicionário nacional. Acontece que, quando você coloca aqui, inicialmente, só, no espaço neutro. Quando você coloca no peito, medo. Acontece que é preciso, para fazer o sinal exato, medo, a expressão facial. Sem a expressão facial, você não vai estar caracterizando o sinal de medo. Então, medo, só, especial, aí já é com as 2 mãos. Mas se eu faço especial e boto de baixo para cima, vender, são pares mínimos. Especial para baixo, porque tem movimento, e é para baixo, e aqui para cima é vender. O sinal de entender é colocado aqui, ou basta isso. Entendeu? Não entendeu? Na hora que você baixa, é saber. Baixa para a letra A, saber. Mas se você baixa só um dedo, amanhã. Então veja essa diferença. Entender, saber, amanhã. Para não confundir com esse dedo médio. Se for aqui na frente é fácil. E para cima. O sinal de gostar é esse aqui. A gente encontra ele em todas as regiões do país. Já o sinal de agosto, do mês de agosto, o mês de agosto, no dicionário, eles colocam assim, mas na nossa região, AG. Como eu disse que o curso do Letras Libras está vindo para cá, então já está havendo essa mudança e alguns estudos já fazem nesse sentido. Mas também existe o AG para o mês de agosto. Agora, quando fizer o mês de agosto, você não pode confundir com o parâmetro da expressão facial. Porque se você fizer, você já vai estar caracterizando alguma coisa ruim no seu organismo, ou de sentimento, ou uma coisa ruim que você está sentindo. Tem estudo que faz com a mão em garra, e tem outros que fazem com a mão aberta. Então, a expressão facial vai variar se é o sinal de agosto, ou esse sentimento, essa sensação ruim que a pessoa está tendo.